até ao verso de número 4. Amém, aleluia. Pregadores de rosas pregam espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Pregadores de rosas pregam espinhos também. Pregam que Deus é amor, Ele é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem resposta para Deus nenhum valor ela tem. Quantos acharam a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos não acharam? Diga assim, me aguarde. Creio que todos acharam a palavra do Senhor. Então vamos ler, irmãos, já contextuando aí também, né, que é o tema da campanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo de número 43, do verso 1 ao 4, que diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Verso 4. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que te dei homens por ti, e os povos pela tua alma. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podeis assentar aí com as mãos desocupadas, glorifica e exalte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a irmã diz para mim que esse texto seria, né, exemplificamente falando, o tema da campanha, isso aí me alegrou o coração, porque, para contar, irmãos, aqui um testemunho rápido para os irmãos, tem aproximadamente cerca de um mês, para se ser exato, um pouquinho mais de um mês, que eu venho estudando a respeito desse texto. Né? Eu não sabia nem o motivo, irmão, não sabia nem quando seria o momento que Deus me daria a oportunidade. Mas já tem mais de um mês, mais ou menos, que eu venho estudando esse texto, né? Até mesmo na virada do ano de 2024 para 2025, nós estávamos ali na cidade de Mirador, né? Na igreja ali da missionária irmã Fernanda, né? Do pastor, que me fala a memória agora, esqueci o nome dele. E a gente teve a oportunidade de passar a virada do ano na presença do Senhor, né? Porque não tem coisa melhor do que virar um ano estando nós na presença do Senhor Jesus. Então esse texto, essa palavra, né, para se exemplificar essa história relatada, já venho eu estudando um pouco ela, então isso me alegrou o coração. Porque, meus irmãos, quando nós vamos falar de Israel, quando vamos falar do filhinho de Jacó, o bichinho de Jacó, a qual era um nome carinhoso que Deus chamava o teu povo, e este povo que nós estamos relatando nesta noite, não é qualquer povo, mas a Bíblia relata que este povo era povo exclusivo de Deus, nação eleita, povo santo, era povo que Deus havia constituído e destituído na face dessa terra, colocado eles, louvado seja o nome do Senhor, como propriedade de Deus na terra. Quando falamos de Jacó rapidamente, lembramos da promessa que Deus havia feito a Abraão. Quando Abraão, estando da tua terra em Ur do Caldeu, a Bíblia diz que a voz de Deus veio até Abraão dizendo: sai da tua tenda e da tua parentela, pois eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, porém amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, agora ouvindo a voz de Deus e pela fé, Abraão sai da tua tenda, da tua parentela. Podemos dizer aqui que Abraão estava deixando seus familiares, entes queridos. Se Abraão tivesse filho naquele momento, conjunturando aqui, ele estava deixando. Se ele tivesse algum sobrinho, ele estava deixando. Se ele tivesse algum neto, estava deixando. Se a casa dele era acolchoada, era boa, né? Era prazerosa de estar, Abraão não estava ligando para isso, agora ele estava deixando. E a Bíblia diz que por ouvir a voz de Deus, ele sai para uma terra distante, estranha,
a qual ele nunca tinha colocado o pé. Aleluia. Só que essa promessa que Abraão agora vai ouvir, a promessa não estava exatamente para Abraão, mas a promessa estava para a descendência, pastor José, de Abraão. Porque o próprio Deus de Israel, Todo-Poderoso, Altíssimo, ele diz: eu farei de ti uma grande nação. Aleluia. Deus estava concretizando e afirmando as promessas dele para a descendência de Abraão. E por passar do tempo, Abraão agora vai olhar uma terra estranha, uma terra desconhecida. Deus vai mandar Abraão olhar para as campinas, vai dizer: Abraão, espera um pouco de tempo, porque esta aí a terra que eu darei para a tua descendência. E por que, pastor José, Deus vai mandar Abraão esperar um pouco de tempo? Porque ainda que a terra era a terra dos povos que escolheram outros deuses, escolheram adorar outros deuses, escolheram fazer deuses para suas adorações, Deus ainda tinha misericórdia com aquele povo, assim como Deus tem até os dias de hoje. Aleluia. Os cananeus não eram alguém estranho, mas os cananeus eram sim filho de Cã. Aleluia. Porque quando Cã, ele vendo o Deus de Noé, a Bíblia diz que Noé amaldiçoou Cã. E a maldição não caiu somente em Cã, mas veio cair a Canaã, que era neto de Noé, filho de Cã. E a Bíblia diz que Canaã ali em diante agora vai para esta terra, vai dar o seu nome, ali levando os seus deuses, ali levando os seus altares, passa a adorar da forma dele, do jeito deles, e esquecem totalmente de Deus. Mas aí Deus mostra para Abraão: está vendo essa campina? Ali estão os cananeus, mas eu darei para ti e para a tua nação, para a tua descendência, para aqueles que virão de ti. E a Bíblia diz que a promessa passa de Abraão e veio para Isaac. E de Isaac passa para Jacó. Jacó sendo ele o patriarca das 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que dali sucessivamente a genealogia de Jacó começa a crescer, se multiplicar, sobre a maneira que vão para o Egito, porque depois do último filho, ou melhor, o penúltimo filho, louvado seja o nome do Senhor, de Jacó, chamado José, ele é vendido pelos seus irmãos e foi para o Egito como escravo. Mas chegando lá, a Bíblia diz que Deus era com ele. De escravo ele vai virar um título que não tinha no Egito, governador. De governador, a Bíblia diz que Deus era com ele, o Egito foi próspero, a família dele veio, e sucessivamente, pastor José, agora José estava no Egito, toda a sua família veio, mas a Bíblia diz que se passa um tempo, um Egito morre, um faraó morre, do Egito, agora vai vir outro faraó, e esse faraó não tinha conhecimento da família de José. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começa a colocar aquele povo na escravatura. Aquele povo começa a trabalhar pesado, trabalhando ali, trabalhos penosos, labores penosos. E a Bíblia diz que mesmo assim os homens chegavam em casa, coabitavam com as vossas mulheres, e os filhos só iam nascendo. Os homens cansados do trabalho, edificando cidade, chegavam chicoteados, chegavam cansados, chegavam sujo, imundo, e mesmo assim a Bíblia diz que eles deitavam com as vossas mulheres e os filhos iam se multiplicando. Aleluia. Porque o Deus que faz promessa no princípio é o mesmo Deus que cumpre promessa no dia de hoje. Ele fez a promessa a Abraão que faria dele uma grande nação. Agora estamos cá em José. De José agora estamos pulando para a sua genealogia. E Deus ainda continua arcando, pastor José, com as vossas promessas. Eu já vim nessa noite para dizer para você: se Deus tem promessa na tua vida, qual eu creio que tem, as promessas de Deus não se frustrarão sem antes ser concretizadas. Nós temos promessa. A Bíblia diz, irmãos, que os judeus podem se vangloriar dizendo que eles são vencedores, mas nós em Cristo Jesus, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. E agora a Bíblia diz que no se passar do tempo eles começam a ser escravizados. Deus agora levanta Moisés para tirar o povo do Egito da escravidão. Vou conjecturar aqui, irmão, porque o texto é grande. E a Bíblia diz que ali agora Moisés vai tirar esse povo da escravatura. Esse povo agora vai passar no mar vermelho. O mar se abre, uma parede do lado direito, uma parede do lado esquerdo. Não é parede feita com cimento concreto, pastor José, mas era parede de água, porque o milagre de Deus estava começando a ser feito no meio deles. A Bíblia diz que mesmo que as areias estavam ainda molhadas, com a água que abriu, a Bíblia diz que o povo passou do outro lado com os pés enchidos. Miriam pega o tamborim, as donzelas vieram para Miriam, agora começa a louvar, adorar, dançar, porque estavam felizes na presença de Deus. Só que a Bíblia diz que esse mesmo Deus que atravessou esse povo do Mar Vermelho, agora também começa a acompanhar esse povo na sua jornada à terra prometida, que ele havia prometido a Abraão. Aleluia, Jesus. Este povo está no deserto, uma crise ano, faltando pão, e Deus dava pão. Este povo estava no deserto, agora também faltando roupas e sandálias, e Deus diz
que a palavra de Deus diz que Deus fazia com que as roupas deles não se envelheciam. Os sapatos deles não se desgastavam. O caminho deles era sobremaneira longo. Com 4 dias era para eles chegar naquele caminho. Ou melhor dizendo, com 40 dias era para eles chegar naquela terra prometida. Andavam eles, bebiam, Deus dava água. Andavam eles, sentiam fome, Deus dava comida. Andavam eles, sentiam calor, Deus dava um refrigério. Andavam eles, sentiam frio, Deus trazia uma nuvem quente para nos dar calor. Só que a Bíblia diz que esse mesmo povo que come, esse mesmo povo que bebe, esse mesmo povo que Deus guarda, que Deus protege, a Bíblia diz que surge no meio deles um populacho, uma população, e começa a sentir grande desejo da comida do Egito. Deus havia os libertado, os tirado da escravidão, pastor José, uma escravidão que a Bíblia relata há mais de 430 anos. O povo apanhava, construía cidade, o povo era chicoteado, cansado dos vossos labores, chegava em casa cansado. O povo chegava em casa chicoteado. Só que a Bíblia diz que Deus tira, Deus livra da escravidão. E lá, depois que eles estão na bonança com Deus, sente saudade do Egito. Eu quero voltar aqui, irmãos. Eu quero voltar, eu vou segurar um pouquinho, porque o Espírito Santo já está mandando pregar. Mas eu vou voltar aqui, irmãos. Porque esse povo começou a ser ingrato com Deus. E a Bíblia diz que no passado tempo, agora Deus chama Moisés e manda Moisés subir. Porque Deus queria um particular com Moisés, dizendo: Moisés, vou te dar ordens, mandamentos, ordenanças, leis, preceitos a passar este povo, para que este povo não descumpra as ordens que eu estou dando a eles. E Moisés sobe, agora vai estar com Deus no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus agora começa a escrever os mandamentos para Moisés. A Bíblia diz que agora Deus dá ordens, 10 mandamentos seguidos de 614 preceitos, incluindo eles leis rituais, cerimoniais, leis éticas, leis morais e leis culturais. Este povo agora não era um povo que estava sem lei. Este povo agora não era um povo sem freio. Este povo agora não era um povo sem mandamentos. Este povo não podia fazer tudo aquilo que vinha na telha, pastor José, porque Deus estava dando a eles mandamentos e que não podiam ser transgredidos, mas tinham que ser cumpridos. E a Bíblia diz que o povo começa a descumprir o que Deus manda. Começando, sabe onde? Porque quando Deus dizia, quando ele chama Moisés, ele fala: Moisés, olha, eu quero que você livre o meu povo do Egito. Mas quando Moisés sobe para cima do monte, a Bíblia diz que Moisés no Monte Sinai, Deus dando a ele os mandamentos. Agora Deus não fala mais: tira o meu povo. Deus não fala mais: aquele povo meu. Deus não fala mais: do povo que eu mandei. Não. Deus fala: Moisés, desce, porque agora o teu povo está em pecado lá embaixo. E quando Moisés começa a dizer: mas não é possível isso acontecendo, vamos conjecturar aqui. Moisés dizendo: o povo que o Senhor tirou é aquele povo. Mas o povo que o Senhor deu sandália, isso, aquele povo. Senhor, mas o povo aquele que o Senhor deu água, é aquele povo. Mas o povo, mais uma vez, o povo que o Senhor deu comida, é o povo. Estão todos se corrompendo lá embaixo. Moisés não quis acreditar, porque Moisés tipifica Cristo. Ele era misericordioso para com o povo que Deus deu a ele para ser líder. E Moisés agora desce. Moisés desce o Monte Sinai, mas quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo. Havia feito um bezerro de ouro. Estavam idolatrando o bezerro de ouro. Estavam carregando o bezerro de ouro. Para ser exato, pastor José, nós vamos ver o primeiro carnaval na Bíblia. O povo estava festejando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, pulando, dançando, sapateando. O povo agora estava adorando a um Deus que não era o mesmo Deus que o tirou do Egito. E a Bíblia diz que Moisés se ira com aquilo, e agora Moisés quebra as tábuas, lança sobre aquele bezerro de ouro. E Moisés diz: aquele que é com Deus vai ficar, mas quem não é agora vai morrer. Porque Moisés sabia que ele pedia, intercedia, e Deus era com Moisés. Deus ouvia Moisés. Deus era com Moisés, zeloso com Moisés. Porém Moisés sabia: agora a liderança está sobre a minha mão. Se o povo não quer respeitar, pastor José, eu vou apertar o cinto dele. Porque, irmãos, se a gente vamos olhar na atualidade, o compromisso em primeiro lugar da igreja, Deus nunca deu questão na cadeira de baixo. Não menosprezando, irmãos, quem está na cadeira de baixo, porque não é diferente de quem está aqui em cima. Longe de me dizer isso, mas o peso da responsabilidade sempre esteve no altar. Se o altar andar em santidade, pastor José, toda a igreja anda. Mas se o altar se corromper, a igreja se corrompe. E Moisés diz: não vou deixar isso acontecer.
Podem ter feito o bezerro de ouro, achar que eu tardei, que demorei. Mas o altar de Deus não vai ficar profanado. Moisés faz uma reparação, sobe, Deus faz mais mandamento. Aquele povo continua no declínio espiritual, adorando para os outros deuses, fazendo altares a Balaíns, fazendo altares a Astarote, adorando a Deus Amon, adorando a Deus Tamuz, ao Deus Sol, entregando os filhos a Moloque para ser queimado, sacrificado, como oferenda de manjares. E sabe o que me traz memória aqui, irmãos? É que Deus começa a entregar este povo exclusivo, essa nação eleita, esse povinho dele, os filhinhos e bichinhos de Jacó, Deus começa a entregar eles na mão dos inimigos. Os filisteus sobem contra eles e aprisionam. Os midianitas sobem contra eles e aprisionam. Os amonitas sobem contra eles e aprisionam. Os amalequitas sobem contra eles e descem muitos deles a fio da espada. E Deus vai deixando, sabe por quê, irmão? Porque Deus muitas das vezes Ele permite o inimigo de nossas almas tocar em muitas coisas em nossas vidas, para que nós possamos apertar um pouco o cinto e entender que nós não devemos ofertar a nossa adoração para aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E a conjuntura aqui, irmãos, porque Jeremias foi escolhido ter sido dentro do ventre da tua mãe, para que ele viesse a pregar para esta nação. Porque depois do tempo do rei Salomão, a Bíblia diz que Roboão e Jeroboão separaram o povo. Israel era um povo exclusivo, uma nação eleita, um povo santo. A Bíblia diz que eles eram um povo. Agora estão repartidos lá do norte, lá do sul, Israel e Jerusalém, porque partiram, separaram aquilo que desde o princípio Deus mandou estar na união. E não está diferente da nossa atualidade. Deus sempre quis o teu povo para ser um povo. Deus chamou o teu povo para estar na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma comunhão, na mesma santidade, no mesmo caminho. Mas parece que nos dias de hoje eles fizeram a repartição. Fizeram como uma pizza família, irmã Maria. Separaram, essa aqui é a denominação tal, essa aqui é a tal, essa aqui é a tal, tal. Sabe por quê? Porque cada uma delas deixa alguns viverem do jeito que querem. É verdade. E sabe por que nem todos queriam estar no meio da congregação de Moisés? Porque no meio da congregação de Moisés, pastor José, tinha doutrina e o povo estava correndo da doutrina. Mandamentos, leis e preceitos a serem observados e obedecidos primeiramente. E aqueles que não obedeciam às leis, os preceitos, o mandamento do Senhor, vinha consequência para eles. Aleluia! Só que o povo queria adorar o Deus deles, mas não queria ter consequência. Aleluia! O povo queria entrar na vaidade, mas não queria consequência. O povo queria entrar na idolatria, mas não queria consequência. Então qual era melhor? Seguir um Deus que para eles era um Deus ditador, ou seguir um Deus que era um Deus liberal? A escolha era do povo. Deus nunca foi um Deus que aprisiona os seus servos, os seus filhos. Deus deu o direito da escolha para cada um escolher quem quer seguir. Em Deuteronômio capítulo 29, Deus diz assim: olha, eu estou pondo diante de vós as bênçãos e a maldição. A bênção para quem quiser me servir, me seguir, obedecer meu mandamento, mas tem a maldição para quem quiser viver o contrário. Agora, quando muitas pessoas estão passando por tribulações na vida, estão levando consequências da vida, eles querem culpar Deus, mas Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, por que isso me sobreveio? Meu Deus, por que isso vem na minha casa, vem na minha família, por que isso agora? E o salmista responde dizendo, de que se queixa o homem ainda? Ele se queixa dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Às vezes a gente pensa, por que meu filho é rebelde desse jeito? Por que meu filho é desse jeito desmazelado? Mas para um pouquinho, reflete um pouco atrás e vê se o seu filho não é assim porque você não deu a ele essa criação. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu vi um casamento abalado, um casamento conturbado, assim, assado, mas olha um pouquinho lá atrás, se foi você que escolheu um dia casar. Deixa eu dizer para você, Deus nunca escolheu casamento para homem nenhum, irmãos. Deus deixou o homem escolher e Deus para abençoar, se o homem quisesse abençoar. Mas também se o homem quiser a maldição, Deus não impediu. O povo de Israel fazia suas escolhas livremente. Deus, no momento nenhum, colocava a espada sobre o pescoço deles, obrigando eles a servir a Deus. Não. O direito de escolha é para cada um servir segundo quer. E o profeta Jeremias pregava para o povo a edificação, dizendo, olha, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, os caldeus vieram contra vocês, vão vir. E Deus vai entregar vocês na mão dos caldeus, para vocês voltarem novamente a adoração a Ele. E o povo dizia, não,
porque naquele tempo Zedequias estava no reinado e disse, não vai não. Porque aqui também a nossa nação é forte, né? O nosso povo é poderoso. Se eles vierem contra nós vamos ter artilharia, pastor José, para ir contra eles. Olha como é que eles falavam, né? E muitas das vezes Deus tem usado profetas e céu para avisar a igreja. E muitas vezes estão dizendo, eu te provo que Deus é com nós, olha, nós tem isso, nós tem aquilo. E aí muitas das vezes critica a gente dizendo, Deus é mais com nós, que não segue doutrina do que com vocês. Olha nossos carros, né? Olha nossas igrejas de última geração, olha, é porta de vidro para tudo telado, né? É luz de neon, é latão preto, né? Olha o povo como é que enche a minha igreja, de vocês vivem vazio. O inimigo muitas vezes ele quer nos confrontar. Porque a porta estreita, pastor, é difícil estar cheia mesmo. Mas a porta larga está escancarada. E por isso que tem muitos passando por ela. E quando a Bíblia diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Não estou falando do mundo não, irmãos. A porta aberta, escancarada, não estou falando do mundo não, sabe porque o mundo não tem porta. O mundo é terra sem lei, irmão. Quem está aí fora não obedece leis nem mandamento de ninguém. É eu, mas eu, e pronto, acabou. Agora, quando a Bíblia diz que tem porta escancarada, a Bíblia está falando das igrejas atuais que aceitam o pecado. Só que Deus, nessa noite, Ele me trouxe aqui para dizer que a porta continua estreita, pastor José, e ela não passou por reforma ainda. Oh, glória a Deus, aleluia. A porta continua estreita e são poucos que vão passar por ela, porque é por esforço que vão entrar por essa porta. E Jeremias começa a pregar para o povo. Aleluia, Jesus. Jeremias prega dizendo, se arrependam. Os caldeus vão vir, vocês não vão contra eles não. Faz o seguinte, põe espada no chão, põe artilharia no chão. Qualquer tipo de armamento que vocês tiverem, escudo, espada, lança, porretes, põe no chão. Aceitam a prisão. Aceitam que eles entram nessa terra. Jeremias vai pregando. E a Bíblia diz que cada vez que Jeremias pregava, o povo ia declinando na fé. O primeiro ponto que a gente traz é que Israel entra. Israel agora começa a entrar em uma idolatria. Glória a Deus. Israel, o primeiro ponto, começa a entrar em idolatria, porque Jeremias no capítulo 10 diz que Israel agora começaram a adorar os deuses estranhos. No texto de Jeremias ele diz que o povo entrava na floresta, cortava a árvore do bosque, levava para dentro de casa e começaram a colocar enfeites nessa árvore. Será que te lembra alguma coisa parecida com isso, irmãos? Quando eu falo disso, Jeremias diz que o povo estava entrando dentro da floresta, cortando de árvore, de madeira, irmãos, árvores, e levando para dentro de casa. E colocava bola de prata, bola vermelha, pisca-pisca, Papai Noelzinho, né? Cortininha vermelhinha, caixinha vermelhinha de presente. Não te lembra nada disso não, irmãos? Porque tem muita gente que acha, irmãos, que nós devemos adorar Papai Noel, mas Deus fala que nós temos que adorar Papai do céu. E o povo começou a entrar na vaidade, no declive, hein? O povo começou a entrar, louvado seja Deus, na idolatria. E muitos não viraram a virada do ano adorando a Deus, não. Fizeram pedido para o Papai Noel, para que o ano fosse melhor e ganhasse um presentinho. Quantos filhos passaram assim, né, irmão? Dizendo, papai, eu vou obedecer para chegar no final do ano, Papai Noel não dá presente, não. Mas fala para o seu filho que não existe Papai Noel, existe Papai do céu. E quem dá presente, ele não é um velhinho barbudo, não. Quem dá presente é o Todo-Poderoso que dá força ao pai e à mãe para trabalhar e colocar as coisas dentro de casa. Israel estava assim, pegando árvore no bosque, fazendo árvores, adorando ao Deus Tammuz, ao Deus Sol, que é conhecido aqui no nosso meio como Papai Noel. O povo começou a ir no declínio, na vaidade, porque a Bíblia diz que as filhas de Sião tinham brincos, irmão, que vinham daqui do ombro para baixo. Era batom, maquiagem, a cara era toda pintada, parecendo patati e patatá. E a Bíblia diz que aquelas mulheres não estavam andando do mesmo jeito, mas não. As filhas de Sião não tinham rasteirinho baixinho, mas não, pastor. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 3, do verso 18 diante, diz que elas estavam saltitando, salto. Ó, andava cascavelando, igual cascavel. Era salto alto, o povo começou a se corromper. Isso não é o que digo, não, isso é a palavra. As filhas de Sião começaram a periquitar. Era piso no nariz, piso na boca, piso no umbigo, piso para tudo que é lado. Está parecendo mais um boi de pasto, todo marcado, irmão. E sabe o que significa, pastor José? O brinco no nariz, o brinco no pescoço, o brinco no umbigo. Isso significa sinal de escravatura.
Deus já havia libertado da escravatura. E por que que o povo, as mulheres de Sião, estavam voltando para a escravatura espiritual? A Bíblia diz que Israel e Judá estavam com um declínio espiritual. Começaram a tirar os altares de Deus e colocando altares para Baal. Baal é o nosso Deus, Baal é o nosso rei. Adorando Baal porque diziam eles que Baal dava uma fertilidade para ele. Eles esqueceram do Deus que não precisavam plantar e nem colher, porque a Bíblia diz que o alimento caía do céu. Só que agora este povo não estava mais adorando este mesmo Deus. E Isaías diz: olha, os caldeus virão sobre vocês porque vocês não se arrependeram. Mas eu tenho uma promessa para vocês. Aí a gente entramos nesse texto. Isaías diz que Deus queria um resgate para Israel. É por isso que no versículo de número 3 ele diz: olha, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei-te o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificados. E eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e todos os povos pela tua alma. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Ainda que vocês se venderam, ainda que eu vou entregar vocês a 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas eu quero uma restauração com vocês. Eu quero trazer vocês de novo para a minha presença. Eu quero fazer com que o altar ainda seja para adorar o meu nome. Eu quero fazer com que o nome do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, ainda seja adorado, ainda seja exaltado, ainda seja glorificado nessa terra, no meio de vós. Jesus ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 16: e assim também manifeste a luz de Deus que está em vós, diante dos homens que estão na terra, para que através das vossas boas obras o nome de Deus no céu venha ser glorificado. Então será através das nossas obras, será através do nosso viver com o nome de Deus, há de ser glorificado. Porque da mesma forma que Deus tem promessa para Israel, Deus também tem promessas para a igreja de Cristo da atualidade. Eu sei que hoje as igrejas atuais não estão diferentes de Israel no seu declínio espiritual, porque o povo andava na vaidade, o povo andava no declínio, na idolatria. A Bíblia diz que o povo de Israel chegou até mesmo na apostasia. E você sabe o que é apostasia? O Deus que muitos seguiam no princípio não é já o mesmo Deus que estão seguindo agora. O mesmo Deus que eles começaram no primeiro amor, terminaram na carne. Sabe o que está acontecendo, pastor José? O Deus que antes eles dobravam os joelhos e choravam pedindo a Deus uma providência, agora eles estão passando no altar de Baal. E qual altar é esse? Ó, é a noite inteira aqui. Eles não pedem mais a Deus: Senhor, me dá providência agora. Não eles pedem o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Eles pedem as redes sociais, o TikTok, o Telegram, pede tudo. E o diabo está pegando muitos crentes na atualidade. Sabe por que o diabo quer, irmão? Sabe só a única coisa que o diabo está querendo de nós na atualidade? É por isso que cada dia que se passa é um celular mais moderno que o outro. O diabo só quer distração. Deixa eu falar para você, irmãos, olha. Se o diabo te distrair uma hora sequer no seu aparelho celular, deixa eu dizer, é uma hora que você não está em adoração com Deus. Se o diabo segurar alguém aqui nas redes sociais, serão tempos, horas, minutos que você não vai dobrar o seu joelho, não vai orar, não vai clamar, não vai pedir. E o seu alimento do seu dia será cheio somente de quê? Somente de redes sociais. A alma não se alimenta de Facebook. A alma se alimenta de oração. O espírito não vivifica com o WhatsApp. O espírito vivifica com o alimento que vem do céu, com o Pai das luzes. O nosso corpo não se alimenta da vida virtual, porque muitos nas redes sociais têm uma vida, mas pessoalmente tem outra. E até os sacerdotes, pastor José, a Bíblia diz que quando a porta estava aberta, era dia de culto, os sacerdotes adoravam a Deus. Mas quando fechavam a porta, o sacerdote dobrava o joelho e adorava a Deus. Aleluia! Os sacerdotes, irmãos, os anciões, que eram para estar dando exemplo, agora também estavam na adoração. Porque tem muitos na atualidade, pastor José, que ainda com os cabelos embranquiçaram, mas parece que viraram filho de lobo. Quanto mais velho, viraram bobo. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Salomão não se corrompeu quando estava novo. A Bíblia diz que Salomão se corrompe na tua velhice. E tem muitos crentes na atualidade que depois que o cabelo ficou branco, passaram
louvando como foi louvado aqui. Esses corinhos de fogo, irmão. Eles preferem pular, rodar e gritar porque o Flamengo fez gol, porque o Botafogo fez gol, porque o Vasco fez gol. Em vez de eles gritarem glória, aleluia, estão gritando gol. E ele vai perguntar pra gente ainda, irmão, mostra na Bíblia onde futebol é pecado. Né, irmão? Eu falo para os irmãos que eu lembro de quando eu não era crente, quando alguém me faz uma pergunta dessa, me mostra na Bíblia onde que futebol é pecado. Paulo vai dizer que tudo aquilo que te torna escravo é pecado. Tem pessoas que não conseguem passar 10 minutos de joelho, já está assim, ó. Está dormindo na cama, irmão. Mas quando está na frente do jogo de futebol, parece que dá vontade de pegar até um carro, um avião, um ônibus, um trem e chegar até no jogador que errou o gol. Fala, por que você errou o gol, né? Mas com Deus, 10 minutinhos, de joelho dobrado, está dormindo, está roncando. Levantou, meu irmão, fiz a oração da madrugada, mas como? Dormindo. Troca o altar de Deus pelo altar do futebol. Olha, antigamente o nome na Bíblia do altar estranho era Baal. Hoje o diabo disfarçou um pouquinho para não ficar muito na cara e colocou futebol. Vê se não é a mesma coisa, irmão, hein? As telas agora viraram os altares, né? Quando não é a tela grandona na parede, né? É a telinha pequenininha. Agora também tem um novo vício, agora que os crentes estão gostando, irmão. É o tal do tigrinho, né? Tem um tal de tigrinho aí que eu não sei o que é isso, irmão. Né? O diabo quer disfarçar um pouco. Vou colocar nome de animal, porque primeiramente eu vim como serpente, agora tem que vir como tigrinho, né? Aí entra dinheiro, sai dinheiro. Aí as criancinhas pedindo leite, não tem não. Mas cadê o dinheiro, papai? O tigrinho levou. Né? E quando não é tigrinho, é o Sport Bet. Tem que ter um outro joguinho também, né? E olha, deixa eu dizer para vocês. Hoje foi levantado um censo, irmãos, de que hoje a maior parte dos evangelhos estão dentro desses jogos virtuais. O que eu estou dizendo aqui, irmão, não é da boca para fora. Estou dizendo aqui é que houve um levantamento de que a maior parte dos crentes já foram dominados pelo demônio do tigrinho. Nós estamos tendo que orar para Deus agora, irmão. Não é para libertar os mundanos, nós estamos tendo que orar para Deus libertar os crentes. O diabo continua usando as mesmas artimanhas, ele não troca, e os crentes continuam caindo no mesmo pecado e não criam vergonha na cara. Isaías está falando, larga isto. Sai desse altar de idolatria, desse altar de pecado, porque eu quero restauração com o meu povo. Se voltem a mim e eu se voltarei a vocês. As promessas de Deus não se acabaram, porque Salomão diz: Senhor, e se esse povo estiver em pecado, clamar o teu nome? Aí Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7: se o meu povo está em pecado, mas se eles me orar, buscar a minha face, se arrepender dos teus maus caminhos, eu abrirei os céus. Olha o que Deus está dizendo: eu abrirei os céus, perdoarei os teus pecados, sararei as vossas terras. Por quê? Porque Deus está surdo? Não. Porque Ele diz: agora estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Mas sabe o que eu vejo aqui, pastor José? Vamos correr um pouquinho. Que quando Deus abre o ouvido, Ele não escuta mais: Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado a Ti. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque acredito eu que Deus hoje está com saudade dessas orações, irmão. Eu acredito, irmãos. Hoje, olhando o tempo que a gente está vivendo das igrejas atuais, pastor José, eu vejo Deus lá do céu dizendo: meu Deus, que saudade que eu tenho do meu povo. Que saudade que eu tenho quando aquela irmãzinha do copo, do cabelinho branco, eu mandava ela entregar um dedão no nariz do pecador, que ele estava em pecado e tinha que se consertar. Ela estava sensível à minha voz e ia. Só que Deus agora está olhando assim, está dizendo: olha, eu estou procurando as irmãzinhas de cabelo grisalho, eu não vejo, porque elas estão com o cabelo pretinho igual as novinhas. Aleluia, Jesus. Não está mais deixando o cabelinho branco, está com vergonha. Aleluia. Não está mais deixando a natureza, não. Aí Paulo entra dizendo assim: olha, porque até as mulheres perderam os vossos contatos natural, a tua beleza. O próprio Paulo falou: as mulheres não querem mais a natureza, a beleza. Agora é botox, preenchimento no lábio, né assim? O cabelo grisalho agora dá vergonha, né? Porque a netinha fala: vovó,
Vamos gravar um vídeo no TikTok, mas dá uma pintadinha no cabelo, Aleluia. né? Vovó, como é que é o passinho, né? Como é que é o passinho de ladinho que eles fazem, né? Aí as vovó crentes também estão participando agora. Por isso você não vê mais o manzinho do cabelo de coco entregando nada. Sabe por quê? Porque elas mesmas agora estão ficando escondidinhas. Porque Deus está levantando uma geração dos pequenininhos, que a Bíblia diz que eles terão visão, profetizarão. Se antes o negócio era com as irmãs do coque, agora Deus está levantando o jovem. E quando você vê um jovem pisando forte no chão e profetizando para um lado, esconde, irmãzinha, do cabelo pintado, porque agora é contigo que Deus vai falar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora vai estar de intrusos, irmãos, tumulto, uma grande força. Aleluia, Jesus. Pastor José, eu estou tendo até medo, Pastor José. Porque a nossa geração, ela está indo de mal a pior tão rápido, mas tão rápido, que uma história bíblica nenhuma, irmãos, está se comparada à nossa geração. Deus disse que a nossa geração sairia aqueles que profetizarão, aqueles que terão visões, aqueles que recebiam visões apocalípticas, assim como João na ilha de Patmos. Só que a nossa geração não quer ter mais as visões espirituais, elas querem ter visões carnais. Ah, irmão, eles eram muito quadrados naquele tempo, não tem nada a ver isso não, né? Será que é só uma basezinha que te leva, não dá nada não, né? Ninguém está vendo? Não é assim? Será que se eu passar uma basezinha no meu irmão, uma unhazinha aqui, dar uma arrumadinha? Não tem nada, né, irmão? Se eu passar um alisantezinho, para dar uma alisadinha, né? Meu cabelo crespo tá tão feio, né? Aí eu consigo ver essas mulheres dizendo assim para Deus: olha, eu não gosto da sua natureza que você me deu, eu quero mudá-la. Aí Paulo fala assim, ó: Deus entregou aos tais homens, e os homens ali está incluído mulheres, a disposição mental para desonrarem o corpo entre si. Sabe o que Paulo está falando? E eles conhecendo que deles é o juízo dos que tais coisas praticam. Sabe o que mais Paulo fala? E não só os que fazem, mas quem consente com o que faz. Antigamente eu via pastor pregando contra maquiagem, contra brinco, contra isso, contra aquilo. E hoje em dia, quando ele sobe no público, você vai olhar a mulher dele, está igual uma donzela, está igual uma pombinha. Aqui o supercílio está igual de camelo, vem cá na frente. Ó. As unhas, irmão, não sei o que é isso, irmão. Eu não sei se vocês têm inveja do Zé do Caixão, mas é cada unha que vem aqui, irmãos. É só o sangue de Jesus para ter poder. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que a igreja está sentindo inveja do mundo, pastor José. Antes o mundo vinha na igreja, olhava as irmãs, dizia: olha aqui, olha como é que a irmã é bem doutrinada. Olha como é que a irmã é modéstia. Até para sentar a irmã tem pudor, tem modestia, né? Aí as mulheres vinham do mundo com a roupinha curtinha, toda maquiada, com tatuagem aqui, olha aqui, com tatuagem aqui, olha aqui, com tatuagem aqui, olha aqui, né? Elas vinham do mundo assim. Aí quando elas viam uma crente, elas sentiam vontade de ficar igual as crentes. Só que agora mudou. Quando as mudanas vêm, as crentes ficam com vontade de ficar igual elas. Começa a copiar, começa a imitar. E os homens é a mesma coisa, né, irmão? É calça apertadinha, calça coladinha, né? O cabelo não serve uma máquina mais, né? Uma máquina é feia, tem que ser disfarçado. 3, 4, 5 máquinas diferentes. Ainda quando dá um risquinho aqui, um risquinho na sobrancelha, né? Imitando o mundo, né? Que nojeira que está nas igrejas atuais, né? Mas a Bíblia diz em Apocalipse que a igreja que o Senhor virá buscar é uma igreja imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque naquelas portas que elas entrarão, lá não haverá pecado nenhum. As bagagens do pecado vai ficar aqui, irmãos. Vai ficar para a história aqui, porque lá para o céu não entra não. Lá não entra bagagem de pecado. Se tem bagagem, irmão, já tem que começar a arrumar e deixar na porta de casa. Já sai para lá, Satanás. Aqui não tem espaço para você. Isaías vai dizer: olha, Deus tem uma restauração com vocês. Se arrependam, porque eu vos amei. Eu dei o Egito por resgate de vocês, a Etiópia e o Seba. Olha o que ele está dizendo: as melhores cidades, nações poderosas. Ele estava equiparando Israel. Eu dei as melhores nações por vocês. A minha presença poderia ser com o Egito, poderia ser com o Seba, poderia ser com a Etiópia, mas foi com vocês. Por quê? Porque eu amei vocês. Agora está na hora de deixar um pouquinho este mundo e reparar o altar para se voltar a Deus. Eu vou sair um pouquinho do texto, somente para os irmãos entenderem que Deus sempre ele gosta de reparar o altar antes de qualquer coisa. Gideões estava passando por peleja. A Bíblia diz
que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Aleluia. Deus achou Gideão na brecha. Sabe o que Gideão estava fazendo? Ele estava pisando trigo no lagar de uva. Sabe por que Gideão estava pisando trigo no lagar de uva? Porque se ele pisasse, se ele colhesse trigo onde era para colher, os midianitas viriam, saqueavam, tomavam alimento. Eles estavam perdendo a comida, ó. Os midianitas esperavam a colheita deles. Quando eles colhiam, os midianitas vinham e tomavam tudo. E eles ficaram nessa opressão, irmãos, ó. Os midianitas vinham e tomavam. Eles esperavam a colheita, colhiam, os midianitas vinham e tomavam. Aí Deus com Gideão na brecha falou: Gideão, eu vou ter um renovo, uma restauração com este povo. Eu não esqueci dessa promessa. A promessa que eu falei para Abraão, ela está de pé ainda. Passou por Isaac, veio Jacó, chegou até vocês agora. Esta promessa ainda está de pé. Faz o seguinte: sabe por que eu estou deixando os midianitas tomar o alimento de vocês? É porque o altar que era meu agora não está sendo mais. O altar agora é de Deus estranho. Faz o seguinte, Gideão: já que o seu pai, que é líder, afrouxou a calça, vai você, derruba aquele altar e coloca o meu. A Bíblia diz que em primeiro lugar, Gideão levantou de madrugada e quebrou aquele altar de Deus estranho, Deus pagão. Diz: sacrifício e holocausto para Deus estranho aqui não tem mais. Derrubou o altar. E a Bíblia diz que aquele povo de Israel que estava ali naquele tempo se levantaram e disseram: vier alguém e mudar a doutrina do nosso culto. Porque é assim que eles fazem, irmão. O altar aqui, irmão, o culto é assim, sensato, tá? Não é que eles fazem, irmão, pode pregar, né? Mas não prega com adultério, não. Né? Não é assim que eles fazem, irmão? Pode pregar aqui, mas não fala de fornicação, não deixa o jovem namorar, né? Tem até um pastor e um filho de Satanás que falou em público assim: olha, no meu tempo eu ia para a igreja com uma bala house no bolso, porque quando acabava o culto, eu era jovem, eu beijava a boca das meninas. O pastor falou isso, sabia, irmão? Quando eu vi aquilo, irmão, meu corpo ferveu. Eu falei assim: sangue de Jesus, repreenda esse falso profeta. Em vez dele pregar virgindade, doutrina, para os jovens casarem puro, casarem virgem, não. Ele dizia que levava uma bala house no bolso para beijar na boca das meninas. Aí Deus falou assim: olha, Gideão, quebra esse altar. A doutrina deles é uma, mas eu vou voltar com a minha de novo. Quebra. Gideão quebrou. No outro dia de manhã o povo veio falando: olha, um filho de Belial aí quebrou o altar, o nosso altar. E sabe quem ele é? É Gideão. E ainda apontou o nome do pai de Gideão. Só que o pai de Gideão veio, que me fala em memória o nome dele. Aleluia. Ele veio e diz assim: ou por acaso isso que Gideão fez é mal aos olhos de vocês? Eu vi que na hora o pai de Gideão apertou o cinto, se não o cinto apertar para ele, pastor José. Ele diz: por acaso o altar que Gideão derrubou aí não era o altar de poste de ídolos? E por acaso isso é mal diante dos olhos de vocês? Ele diz: ninguém vai tocar em Gideão, não sabe por quê? Porque foi certo ele ter derrubado mesmo esse altar. Acredito eu que o pai de Gideão, conjunturando aqui, ele abriu os olhos e disse: filho, obrigado por o Senhor ter abrido os olhos do papai que já tinha esquecido a doutrina. É certo que você fez, você derrubou o altar e voltou com a doutrina do Senhor. Agora Deus vai ser conosco. E a Bíblia diz: Gideão, agora prepara 300 homens, aqueles que não ajoelham, mas aqueles que lambem a água como um cão feroz. Leva esses homens para a batalha. E a Bíblia diz que eram muitos homens, mais populares do que os midianitas. Deus diz: tira um pouco. Tira um pouco. Deus nunca foi com a maioria, porque se Deus foi com a maioria vai dizer: nós ganhamos porque nós somos o maior, né? O maior número, nós somos a maioria, né? Tem muitos aí que dizem que a boca do povo é a boca de Deus, porque o povo é a maioria. Mas com Deus é diferente, com Deus é a minoria. Deus falou: tem muitos, aí vai ser desigualdade, tira mais. Gideão tirou, ele diz: não, ainda tem muito, tira mais, deixa só 300, irmão. Foi 300 com mais de 4.000 homens. Aleluia! E a Bíblia diz que Gideão sai com os 300 na batalha. E não sobra um midianita para contar a história. Mas você notou que para Deus dar a vitória para Israel foi necessário reparar o altar? Olha sempre aqui, irmãos, o altar, olha o altar. Se o altar andar bem, a igreja caminha bem. Mas se o altar andar mal, a igreja caminha mal. Pastor José, ainda que você prega para um membro aqui, mas não tira a doutrina do altar. Porque tem muitos membros que é rebelde, irmão. Quando começa a doutrina a vir, eu vou para outra igreja. Mas por quê? Porque lá eu posso. Eu vou sair daqui do pastor José, mas por quê? Lá eu não posso andar de salto alto. Lá eu não posso maquiar, né? Lá eu não posso casar de novo. Tem um varão aí que foi Deus que me deu, porque é assim que elas falam. Elas vão no Facebook, vê um casado com família, com um filho do lado, nas fotos, sentado no sofá, e fala: é aquele ali que Deus me deu, né?
Como se Deus agora destruísse uma família para construir outra. Será que Deus é esse que estão conhecendo, irmãos? Deus jamais vai destruir uma família para construir outra. E deixa eu dizer para você, as lutas espirituais, irmão, tem no casamento. Aquele que não tem luta no casamento, aqui atira a primeira pedra. Vou falar como Jesus. Quem não tem luta no casamento, que não é casado, aqui atira a primeira pedra. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7 acerca do casamento. E no mesmo capítulo ele escreve as tribulações no casamento. Vai ter dia que um vai dizer que é X e o outro vai dizer que é Y. Mas sabe o que a gente tem que fazer, pastor José? Que eu vou encerrar, sentar, ter comunhão e combinar. Porque se um bater na tecla que é X e às vezes é Y, e não quer dar o braço a torcer, Deus começa a colocar a mão. Eu posso dizer a vocês aqui, que quando Deus começa a colocar a mão, o caminho estreita. E às vezes a gente fala, Deus, ora, Senhor, liberta meu esposo. Aí Deus fala, vou libertar. Liberta meu esposo. Se eu esqueceu, meu esposo está assim, sem assar, liberta ele. Aí Deus fala, vou libertar do meu jeito. Mas você não chora quando for do meu jeito. A gente pede com carinho, né, irmão? A nossa carne, Senhor, liberta ela, liberta ele. Aí Deus vem e coloca a mão. Aí quando Deus coloca a mão, ao invés de Deus fazer uma feridinha, Deus vai e abre uma brecha, né? Aí a gente quer reclamar, irmão, mas Deus faz a vontade dele, né? Deus não quer perder nenhum de nós. Então, se Deus abençoou o nosso casamento, Ele quer que os dois continuem andando, ó, lado a lado. Ora pelo teu casamento e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas não deixa se perder, não. Ainda que o Senhor coloque o focinho dele no chão, coloque o focinho dela no chão, mas não deixa se perder, não. Porque Deus, Ele se lembra. Deus, Ele lembra das nossas obras. Deus, Ele se lembra. Então Ele não se esquece, né? Então nós devemos saber inteiramente aqui dessa ciência, de que quando Deus toca naquilo que está andando errado, as coisas não vão bem. Isaías diz, olha Israel, eu sei que vocês são filhinhos escolhidos, vocês são os bichinhos de Jacó, o Senhor os amou, o Senhor te ama, então se voltem. A Bíblia diz que nesse período de Isaías agora, ele prega a restauração para este povo. Ele prega a verdade que confrontou o pecado do povo. E a Bíblia diz que Isaías no versículo 12 ele vai dizer, eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Sabe o que Isaías estava dizendo? Agora até aqui, eu vou deixar vocês com Deus. E se operar Deus, quem vai impedir? Paulo diz em Romanos capítulo 9, quem és vós para discutir com Deus? Se o mesmo que fez o vaso de honra, fez de desonra também. O mesmo que fez o vaso de honra, fez vaso para destruição também. Então a gente tem que entender, irmãos. Nós não podemos estar nessa terra para ser empecilho para outros. Porque se nós somos empecilhos para outros, servir a Deus com integridade, nós somos vasos predestinados para a destruição de Deus. E Deus vai levar, irmãos, e vai lançar para o lago de fogo. Porque se Deus está vendo que tem uma esposa que é fiel a Deus e quer continuar, mas tem um marido rebelde, Deus vai tirar o marido do caminho. Se Deus está vendo que tem um marido que está querendo servir a Deus, mas tem uma esposa rebelde, Deus tira a esposa do caminho. E a Bíblia diz que a maldição vem, Deus entrega uma ou outra espada e ainda entrega a esposa ou o esposo a outro, conjunto com os filhos. Mas para Deus entregar a esposa a outro junto com os filhos, antes Ele vai tirar o seu cônjuge. Deus coloca a mão e tira. Ele fala, agora já que você não deu valor, já que eu não deu valor, eu tiro o seu fôlego de vida e dou para outro que vai valorizar a sua família. Este é o Deus que eu conheço, irmão. Um Deus de amor, mas um Deus que é justiça. Israel tem de voltar de novo, irmãos. Aqui eu finalizo, irmãos. Israel precisa enxergar o caminho de Deus. A igreja de Cristo Jesus nessa terra, que somos nós, precisa reparar o altar e se voltar para Deus. Deus tem promessa comigo, Deus tem promessa contigo. E nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer, ainda há tempo de restauração com este povo nessa terra. Se voltem-se a Deus,
Porque os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações. Os olhos do Senhor não estão fechados, mas estão abertos, enxergando e contemplando todas as obras, sejam elas boas, sejam elas más. Mas é necessário que a boca venha para o pó, que a cara venha no chão e venha arrependimento, porque João disse: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Mas se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós. Todos nós pecamos, lavados e remidos alguns, e destituídos estamos mais da glória do Senhor. Irmãos, até aqui eu fico com esta palavra. E que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. E que Deus possa abençoar cada vida que aqui está. Cada vida que se encontra aqui nesta noite. Cada problema que você tem na sua vida, na tua família, o Senhor há de trazer uma solução. Há de trazer restauração para aquilo que você pensa que está perdido. Não pense que está tudo terminado, porque nada está acabado sem antes nosso Deus deu o decreto. Salomão diz: olha, o homem pode até fazer planos, mas a resposta certa, ela ainda vem da boca de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.